Muito obrigado por se manterem aqui. Eu sei que se mantêm aqui porque, devido aos palestrantes que são, enfim, conhecidos todos, já foram apresentados. Sei que, portanto, não estão aqui obrigados, a não ser ali o meu amigo Rui Ribeiro, está aqui de propósito, que eu obriguei-o a estar aqui até ao final da sessão. E, portanto, cumprimento-vos a todos. Nós vamos, de facto, fazer isto rápido, mas com certeza que a nossa conversa vai ser interessante. Já foram apresentados, portanto, a Mariana Matos aqui, imediatamente à minha esquerda, secretária-geral da Casa do Azeite, engenheira agrónoma. A Susana Sassetti, diretora executiva da Olivum, engenheira agroindustrial. E o Fernando Rosário, meu colega em várias organizações, mas aqui como presidente da Cooperativa Agrícola de Moura e Bragas, de Beja e Brites, e também engenheiro, mas zootecno, da Universidade, ainda por cima. Os outros não vão perguntar, porque não são da Évora, portanto não vão. A minha faculdade não interessa nada, porque eu não sou nem engenheiro, nem técnico, nem nada, portanto não vos vou dizer de onde é que venho. Vamos então conversar rapidamente, para não perdermos mais tempo. O tema é um bocadinho, enfim, esotérico, enfim, completamente diferente dos temas que foram tratados aqui de manhã. Mas eu começava já aqui com a Mariana, enfim, devido às suas funções na Casa do Azeite, tem uma visão normalmente mais global, mais de olho de águia. Eu sou do Benfica, ainda por cima. E, portanto, Mariana, já vimos todos e sabemos todos que, de facto, o setor tem evoluído muitíssimo. Enfrentamos novos desafios. Como é que a Mariana é um dos títulos da nossa mesa redonda, as tendências de consumo? Como é que a Mariana vê, em termos de tendências de consumo, para o futuro, o que é que está a acontecer, o que é que pode vir a acontecer? Então, muito obrigado à organização pelo convite e aos resistentes que às 14h ainda estão aqui sentados. Em relação à sua pergunta, Gonçalo, a questão realmente das tendências de consumo, nós estamos a falar de um produto que é um produto 100% natural. Em termos de grandes tendências dos agroalimentares, diria que o azeite responde a quase todos o que são as tendências hoje em dia de consumo de alimentos, mas existe um mercado que eu dividiria entre o mercado até há 2 anos atrás, diria assim, e o mercado atual, que tem desafios completamente diferentes e atingiu-se, de facto, uma situação no mercado que nunca se tinha atingido antes devido lá está tudo ligado às alterações climáticas e à falha e o seu impacto na produção de azeite, que levou a um aumento dos preços de uma forma incrível, que nunca tinha acontecido antes, e, portanto, não havia qualquer noção de como é que o consumidor se comportaria com os níveis de preços atuais. E, embora não se saiba ainda muito, ainda estamos no processo, já sabemos algumas coisas. E surpreendentes. Sabemos, por exemplo, que nos países tradicionalmente produtores e que também são os maiores consumidores do mundo, estamos a falar de Portugal, Espanha, Grécia e Itália, o consumidor foi muito mais resiliente, Que agora está na moda. Alterou os seus hábitos de consumo, passou a consumir menos quantidade, um pouco, sim, compra mais vezes e em menores quantidades, devido ao aumento do preço, mas não saiu da categoria. E nós temos, em Espanha, um pouco mais de quebra de consumo, mas, por exemplo, em Portugal, Itália e Grécia, a quebra de consumo em 2023, relativamente a 2022, foi de 10%, com aumentos de 150% do preço. E isto foi uma grande surpresa para as pessoas do setor até, e representa, de facto, uma maturidade e um mercado que valoriza o produto. E daí também devemos, se calhar, tirar ilações para o futuro, mesmo em relação à possibilidade de, eventualmente, termos um produto que não tem que ser vendido a um preço extremamente baixo, independentemente das variações do mercado. Se calhar podíamos valorizar mais o produto, porque aprendemos que, de facto, nestes países, o consumo de azeite é muito valorizado e não há uma saída da categoria. Há uma quebra, sim, devido ao preço, mas não se abandona a categoria. E, portanto, teremos um trabalho de recuperação de consumo, mas o desafio não é tão grande como nós esperávamos, porque eu lembro-me ainda há 2 anos, no início deste ciclo altista dos preços, se faziam previsões catastróficas quando o preço chegasse a 6 euros.
E nós hoje em dia, bem, agora já estamos mais num patamar, mas já atingimos preços de 9 euros e tal na origem, 10, 11 euros na prateleira. E o consumo não caiu aquilo que inicialmente se previa. E, portanto, isso são muito boas notícias e nós devemos refletir sobre isso e aproveitar este conhecimento que agora temos, não é? Faz de conta que é um laboratório vivo relativamente ao comportamento do consumidor e aproveitar isso para o futuro, para a valorização do produto e da categoria. O cenário é bastante diferente nos mercados externos e no consumo dos países, dos novos consumidores de azeite, digamos assim, onde a tradição de consumo não é tão consolidada. Baixou mais? Baixou muito mais. As nossas exportações em 2023, claro, em volume, em valor não, porque se olharmos para as exportações em valor, elas cresceram. Mas o que nos interessa agora aqui analisar é em volume, e em volume baixaram 30%, a Espanha baixou cerca de 30% também. Isso significa que estamos a exportar muito menos e, portanto, se está a consumir muito menos nos países que são importadores de azeite. E isso sim é uma preocupação, porque aí aquilo que se tem verificado é que os consumidores saíram da categoria, ou seja, a partir de um determinado patamar de preço, refugiam-se nas suas gorduras que sempre consumiram, nos outros óleos de sementes, etc. E abandonam a categoria. E isso sim poderá ser mais um desafio suplementar para a retoma do mercado. E, Mariana, é a questão da valorização do azeite também. É muito importante. Então já vamos falar um bocadinho sobre a questão. É sempre a mesma, a valorização do azeite. Vamos falar um bocadinho sobre a valorização. Passava agora a Susana, sendo a Susana diretora executiva da Olivum, que enfim, que é uma ação muito importante aqui do Sul e que modernizou muito os seus agricultores, os seus olivicultores, modernizaram muito o olival, tal como é feito aqui na nossa região. Estas tendências, enfim, o título é Tendências de Consumo. O que é que os olivicultores de Olivum, nomeadamente os seus associados, olham para isto em termos das tendências de consumo e das tendências que também eles estão a ter no campo, se estão, de alguma forma, são adaptadas, têm alguma transformação em relação a isso também? Isto também tem a ver... Acho que não está ligado também. Isto também tem a ver, e aqui este tema tinha também a ver com as estratégias de Bruxelas, não é? E aquilo que era... E, no fundo, uma coisa tem a ver com a outra, não é? Aqui o consumidor, e hoje em dia nós vemos que o foco do consumidor tem muito a ver e vai cada vez mais com se o produto é sustentável, que faz bem à saúde. Aliás, o azeite, e em termos de consumo, acho que é muito por aí, não é? E mesmo nós vemos na altura de Covid que se manteve o consumo do azeite, que estava toda a gente preocupada em consumir saudável, não é? E, portanto, eu acho que o manter da categoria, ou provavelmente o manter também terá muito a ver com isso. Em termos da agricultura, infelizmente nós não temos, e por parte de Bruxelas não temos um apoio à produção de azeite, não é? Tivemos, eu penso que em 2005, penso que Portugal é que manteve aquela ajuda à produção do azeite, mas depois deixou de haver, portanto neste atual PEPAC, do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, acabamos por não ter nenhum apoio direto à produção de azeite. Temos sim, indiretamente, e também para promover aqui a sustentabilidade em termos do primeiro pilar e do segundo pilar, aqui das ajudas RPB, não é? Das ajudas do pedido único e, no fundo, apoios diretos. E depois temos toda a parte da sustentabilidade para promover a produção integrada, a agricultura biológica e toda a parte da conservação do solo. E pronto, isso aí no fundo vai orientando os produtores, e nós vemos aqui os nossos olivicultores, e eu acho que quem ver aqui os campos, os olivais, acho que não vemos nenhum que não tenha conservação de solo, não é? O enraivamento de entrelinha, acho que é uma coisa muito evidente hoje em dia, e também o uso eficiente da água, não é? Que é também uma medida que é adotada pelos olivicultores. E, portanto, isso também vai, eu acho que cada vez mais, para o consumidor, é importante saber quais são as estratégias utilizadas pela empresa que vende o azeite, não é? E sabendo que uma empresa adota determinado selo de sustentabilidade ou de produção integrada, ou agricultura biológica, cada vez mais vão sendo escolhas do consumidor. E isso é óbvio que vai aqui interferir aqui também na decisão dos próprios olivicultores. Muito bem.
Fernando, sendo tu presidente de uma cooperativa, admito que os sócios de uma cooperativa sejam um bocadinho diferentes dos sócios da Olivum, e daí talvez não sei. Não estou a provocar nada, absolutamente nada, mas como é que tu vês, de facto, estas questões das tendências? E já agora, se quiseres passar também para a questão do enquadramento dos grandes regulamentos feitos em Bruxelas, enfim, que são dirigidos diretamente à modo de fazer agricultura muitas vezes que nos preocupam. Como é que achas que uma cooperativa ou os agricultores podem reagir a esse tipo de instrumentos, nomeadamente? Então, eu, antes de mais, gostaria de agradecer à organização pelo convite e também aproveito para cumprimentar todos os presentes. Relativamente a esta questão que estamos a dizer, eu acho que cada vez mais a forma digamos, que obrigou o funcionamento das cooperativas que se mantiveram e que estão presentes no mercado foi seguirem as tendências de mercado e tornarem-se também cada vez unidades industriais mais aproximadas propriamente de sociedades detidas por todos os sócios, mas tomarem, digamos, cada vez ficarem mais próximas daquilo que são empresas e operadores de mercado como os demais operadores de mercado. Por isso não vejo assim uma diferença que seja notável. Vejo sim a capacidade, e isso aí é bom e é uma das vantagens, a vantagem de operacionalizar às vezes pequenas superfícies, que não havia de outra forma. Às vezes tem capacidade, por exemplo, de montar uma unidade industrial e desta forma agrupar-se um grupo de pessoas e fazer esse tipo de processamento, obtendo azeite a partir da azeitona de todas essas pessoas que são sócios da cooperativa, que acho que hoje em dia é uma vantagem aderirem a este tipo de estruturas e hoje em dia também, mesmo com o crescimento e com o aumento da capacidade mesmo instalada a nível de lagar e tudo isso, atingimos hoje, se calhar, já deixámos de ser só uma proposta, às vezes, para agricultores com menos dimensão e começamos a ser uma boa proposta também para agricultores de média e de grande dimensão. Temos cada vez mais dentro do nosso grupo de associados agricultores e produtores, olivicultores neste caso. A gente temos mais do que uma área, mas hoje estamos mais aqui dedicados à olivicultura, mas cada vez temos agricultores que têm maiores dimensões, não só pelo facto da transformação, como também de adquirirem os fatores de produção que são vendidos, por exemplo, nesta estrutura. Relativamente a isto, o que tenho a dizer é o seguinte, o azeite é um produto, felizmente, é um produto de altíssima qualidade. Está presente no mercado e é reconhecido por a maior parte dos nossos consumidores, como a Mariana estava a dizer, que hoje em dia, principalmente nos países que são tradicionalmente consumidores, que essas quebras foram menores a nível percentuais do que nos países que não são tradicionalmente consumidores. Por isso, a partir disto e também no seguimento das boas práticas ambientais que hoje em dia estão a ser levadas a cabo por os agricultores e por todos os produtores, eu acho que hoje em dia toda a gente tem essa corresponsabilidade, acho que toda a gente tem essa preocupação, ninguém gasta dinheiro em tratamentos desnecessários, quando se utilizam, digamos, cada vez mais os nossos agricultores são empresários agrícolas, não fazem tratamento, como eu estava a dizer, tratamentos desnecessários, só fazem mesmo quando existe um alerta, quando existe uma necessidade de fazer esse dito tratamento. Cada vez utiliza-se menor quantidade de matérias ativas, cada vez mais ajustadas aos produtos, cada vez mais ajustada, digamos, ao nível económico de ataque, cada vez mais ajustadas também às pragas existentes, aos fungos, etc., que surgem nos olivais durante as mais diversas fases. Por isso, eu acho, e sempre classifiquei os agricultores como ecologistas praticantes. São pessoas que todos os dias fazem aquela atividade, são produtores e todos eles têm que preservar por dois motivos. Um, porque têm uma paixão por o campo, a maior parte deles, e outros, porque querem preservar o seu património. E para preservar o seu património têm que continuar a fazer essas boas práticas. Na segunda parte da questão, e não querendo alongar muito, relativamente a essas legislações e tudo isso que vêm de Bruxelas e que vêm da comunidade, hoje em dia
Eu faço aqui uma advertência relativamente a isto, um aviso, aquilo que se quiser considerar. Acho que faz falta um compromisso de preservação, mas sem comprometer a possibilidade dos agricultores produzirem. Acho que os agricultores têm que ter toda a capacidade para produzir, porque, antes de mais, as unidades agrícolas hoje em dia são empresas, se não funcionarem bem, se não forem efetivas, se não forem eficientes, põem em risco a sua atividade. Pode-se ter que fechar a porta por uma má gestão, por estar-se a fazer as coisas de forma inadequada. Por vezes, esses processos de sustentabilidade são processos que são perfeitamente ajustáveis ao mercado e que são ajustáveis durante certos e determinados períodos. Agora, tivemos a reação, e foi vista a reação, por uma grande parte dos países da Europa, onde houve protestos por parte dos agricultores, onde estava a ser levado e estava numa tentativa de se aplicar uma série de normas e uma série de limites que tinham que ser já para depois da manhã, já para 2030, onde tinha que se reduzir 50% dos pesticidas e dos fitofármacos, onde tinha que se reduzir 50% dos fertilizantes químicos e mais uma série de outras questões. E acho que isso necessita e terá sempre de passar por um período de transição, por um período em que os agricultores tenham capacidade e disponibilidade para fazer os seus investimentos, para que não ponham em causa, de alguma forma, a rentabilidade da sua exploração. Fernando, pegando um bocadinho nesta última parte da resposta do Fernando, eu há bocado não expliquei, não tinha nada que explicar. Eu também sou agricultor, portanto, eu, como todos os agricultores aqui presentes, queixamos há anos de algumas normas, de alguns regulamentos, tanto mais esotéricos, mais enquadradores, como mais técnicos, no uso eficiente da água. Queixamos muito de algumas normas que foram impostas, produção integrada, biológica. Os agricultores queixam-se há muitos anos. Há uma coisa que me intriga, é como é que os políticos europeus e nacionais dos vários Estados-membros só se deram conta disto com os protestos dos agricultores, com os tratores, nos meses passados. Isto é uma coisa que me intriga e gostava de vos ouvir um bocadinho acerca disso. E a outra parte da questão, o Fernando já foi explicando mais ou menos, o que é que com estes protestos e com os protestos geraram, de facto, foi um castelo de cartas veio cair nas decisões de Bruxelas a seguir aos protestos. O que é que isso vai significar, para a olivicultura com certeza, mas para a agricultura em geral? Mariana, peço desculpa, estou a falar no fundo da agricultura em geral, porque isso tem tudo a ver com a agricultura em geral. Sim, claro. O que é que isso vai significar daqui para o futuro e uma vez também temos eleições agora à porta em 9 de junho? Então, de facto, a política agrícola comum é aquela monstruosidade. Em termos mas esta revisão da PAC e esta nova PAC foi decidida, diria, num mundo que não é o mundo de hoje. Eu acho que isto é facilmente entendível. Quando se acabou a revisão da PAC e se pensaram nos PEPACs, nem Covid, foi antes da Covid. Portanto, todas as coisas se alteraram muito com as guerras na Europa. Nunca, há 5 anos, estávamos aqui a falar, não se falava da soberania alimentar da Europa. A Europa era sedentária em tudo. E o que estas guerras e este novo paradigma, esta nova situação geopolítica que temos hoje em dia veio provar, e em cima, com as alterações climáticas cada vez mais visíveis e perceptíveis na nossa atividade, sobretudo da agricultura, que é céu aberto, não é? E totalmente dependente das condições climáticas, o que estas duas situações vieram provar é que, de facto, terá que haver, e foi ontem aprovado no Conselho Europeu, já aprovada a revisão da PAC e dos PEPACs, porque, de facto, a Europa estava a querer ir a uma velocidade que é inevitável, porque o caminho é esse, é o caminho das boas práticas, é o caminho da sustentabilidade. Isso não há volta a dar. Agora, não há necessidade, ou seja, ficou provado por todas estas alterações recentes, não é? Que tem que ser ajustada, a velocidade tem que ser ajustada. Os agricultores têm que ter tempo de incorporar todas estas questões e todas estas alterações para que não venham a sofrer ainda mais e isso venha a causar disrupções até nas cadeias alimentares, como já vimos recentemente com a questão da guerra na Ucrânia e da questão dos óleos. E o impacto que isso teve. E, portanto, isso, acho que a Europa aí também percebeu que há que ir mais devagar. Os europeus, os agricultores europeus, nesse aspecto, deram uma ajuda vindo para a rua e já foi aprovado ontem em Conselho
em Conselho Europeu a revisão da PAC. E, portanto, eu penso que, como vai haver eleições também em breve, já no próximo mês, e diria que há uma tendência de viragem também política na Europa, não se verifica só, verifica-se de um modo geral uma certa viragem e diria que as tendências, embora os consumidores de facto continuem a ser muito verdes, eu vou utilizar o termo verde, não, conscientes da necessidade de consumir produtos, eu diria que, no fundo, os partidos políticos mais verdes ou conotados com uma certa esquerda têm estado a perder terreno na Europa, infelizmente para os extremos das cadeias, mas pronto, mas de qualquer modo, em termos, isso vai influenciar muito a composição política do próximo Parlamento Europeu, isso não há dúvida nenhuma, e isso haverá uma certa viragem, se calhar para uma tendência mais conservadora, diria eu, em termos globais, porque é isso que tudo indica, mas enfim, isto hoje em dia está tudo tão volátil que também não sabemos, só depois das eleições. Mas aquilo que se espera é uma certa composição mais conservadora, que também irá no sentido de tornar mais lentos estes processos, dar tempo para que a incorporação, se calhar não vamos prescindir dos objetivos, mas se calhar não para 2030, se calhar não precisamos ter 50% em produção biológica em 2030, mas se calhar em 2035, ou seja, eu penso que vai haver uma suavização e esta revisão da PAC... Uma questão de velocidade. Uma questão de velocidade. Agora, os princípios estão lá os e princípios mantêm-se e eu acho que ninguém os questiona, nem os próprios agricultores. Nós tivemos hoje aqui, se calhar a palavra mais ouvida foi sustentabilidade e estamos entre agricultores e entre pessoas do setor. Portanto, acho que ninguém questiona que há necessidade de poupar recursos e de os usar de uma forma muito racional. Agora, se calhar não podemos fazê-lo de uma forma tão acelerada como Bruxelas estava a querer. Agora, penso que temos uma boa oportunidade agora com estas alterações políticas de voltar a olhar para isto. O mundo mudou, de facto mudou, e nós não sabemos o que é que nos espera, porque tudo muda tão rapidamente, nem sabemos os próximos desafios, portanto, teremos que estar preparados, mas provavelmente o calendário vai sofrer ajustamentos e vai haver um período de transição maior. É o que eu acho que vai acontecer. Susana, no fundo, é o mesmo tipo de pergunta. Sim, eu diria aqui também que é importante em termos de... Existem as decisões europeias e depois as decisões portuguesas, não é? Do Estado-membro. E essas também, muitas vezes, e ainda ontem estive com o Ministro da Agricultura num fórum de sustentabilidade, e uma das coisas que ele dizia é que passo a seguir seria a simplificação dos processos, não é? Isso é uma das coisas evidentes e que tem que acontecer, não é? Isto é tudo muito burocrático ainda, tudo o que são candidaturas e etc., quer dizer, não faz sentido, e mesmo licenças e etc., há imensas coisas a mudar. E também em termos dos próprios investimentos, não é? E que viu-se a não autorização o diploma que foi publicado para não haver investimento do olival na zona do Alqueva, tanto em termos de investimento agrícola como em termos de transformação e atualização. E, portanto, era muito importante que algumas das decisões do Estado-membro, neste caso Portugal, fossem também de acordo com aquilo que se pretende e com os olivicultores aqui e as necessidades, não é? O Alqueva também, grande parte, e a parte agrícola é também para o olival. E depois, eu acho que, em termos das decisões, nós já sabemos que grande parte vai ser para a sustentabilidade, não é? Para atingir aqui o Green Deal e, portanto, vamos ter que, de uma maneira ou de outra, os próprios olivicultores, isso já se vê cada vez mais, e vai haver uma grande clivagem entre aqueles que já fazem muito, e nós vemos agricultores a trabalhar muito bem, e exemplos inacreditáveis, como também o Filipe, aqui da Figueirenha, que esteve a dar o exemplo há bocado, e que são exemplos que dá vontade de mostrar a outros agricultores aquilo que se está a fazer. E, portanto, já sabemos que, em termos de sustentabilidade, é preciso que haja apoio também nessas medidas e que há pouco, porque, no fundo, os agricultores vão gastar dinheiro nessas medidas, vão produzir menos e, portanto, isto, tem que haver aqui uma compensação qualquer de algum lado e eu acho que é importante que haja, não só em termos de divulgação, e também nos outros produtos que nós não falamos, que em termos de produtos de denominação de origem, em termos aqui dos olivicultores, que era importante em termos de azeite também essa promoção e essa divulgação também dos produtos. Sim, é isso. Muito bem. Sim.
Fernando, tu há bocado começaste a responder um bocadinho a esta pergunta que eu comecei por fazer à Mariana, não sei se queres comentar mais, mas a ideia, portanto, fala-se a este novo enquadramento político, uma vez que Bruxelas, enfim, parece que deu o braço a torcer, como a Mariana disse, parece que a próxima composição do Parlamento Europeu vai ser um bocadinho diferente. Como é que tu também, em relação à olivicultura, à tua cooperativa, olhas para isto? Eu ainda houve uma questão que me esqueci de referir há bocado. Não foi só uma, seguramente, terão sido muito mais, mas houve uma que merece aqui uma atenção especial. É que muitas das vezes nós, com estas alterações e com estas, digamos, esta velocidade a que estas situações são impostas, às vezes o que acontece é o seguinte, é que as imposições dentro do país muitas das vezes ultrapassam as imposições. Nós, por exemplo, vivemos numa Europa hoje que nem todos os países pertencem à União Europeia. Há países destes que não têm, digamos, a nível de produção, não estão vedados à utilização, nem têm que fazer, às vezes digamos, com matérias ativas mais, digamos, mais práticas, de mais largo espectro, conseguem fazer o combate a uma série de doenças e conseguem combater uma série de questões relativamente a isto. E nós, por exemplo, temos essa matéria ativa, por exemplo, já está vedada nos produtos que nós podemos adquirir para fazer o combate a esse tipo de doenças, ou pragas. Nomeadamente, depois vamos ao supermercado e encontramos nos produtos que foram importados de outros países europeus, encontramos essas matérias ativas presentes em grande parte desses produtos e onde não são minimamente controladas. É por isso que eu digo, isto não há dúvida, e acho que toda a gente começa a estar perfeitamente sensibilizada que os bons exemplos digamos, da sustentabilidade, os bons exemplos da conservação são para levar e são para levar em frente. Agora, a aplicabilidade, a velocidade de aplicação e os cuidados a ter para não prejudicar as pessoas e para não prejudicar os nossos agricultores e esse tipo de fiscalização redobrada que tem que existir, que é obrigatório que exista, nos produtos que venham de outras origens para que não possam competir com os nossos, eu acho que são dos cuidados que nós, pelo menos, teremos que exigir para já. Muito bem. Eu tinha aqui mais 5 perguntas, mas, enfim, devido ao adiantado da hora, não vamos fazer. Eu acho que já ninguém nos está a ouvir, Gonçalo. O interesse da assistência é muito. Eu vou fazer uma pergunta agora igual para todos, uma vez que o Sr. Ministro acabou de entrar e está sentado aqui na primeira fila. Eu perguntava a cada um de vocês o que é que podem dizer aqui ao Sr. Ministro da Agricultura em termos de defesa do nosso setor olivícola. Seja as questões da valorização, seja as questões do investimento, enfim, desculpem lá a minha opinião também, eu não estou aqui para comentar, sou moderador, mas de facto essa história de não ser apoiado com os fundos europeus, os projetos de investimento do Olival, não lembra ao Careca, peço desculpa, eu também já sou um bocadinho, mas não lembra. O que é que vocês podem dizer aqui ao Sr. Ministro, está aqui sentado à nossa frente, na defesa do nosso setor olivícola? Mariana, pronto. Então, pronto, eu ainda tenho o meu caderno Com de encargos. com a educação, que o Sr. Ministro está aqui há pouco. Ainda tenho o caderno de encargos ainda por completar, mas estou a trabalhar nisso. Estou a fazer exatamente um documento para a Casa do Azeite levar, enfim, os novos governantes. Podes desvendar uma ou duas coisas? Posso desvendar. Temos vários tipos que vão desde a produção, alguns problemas com este, que já se falou também aqui hoje, e é uma coisa muito importante e que poderá ter um impacto muito significativo no setor. Esperemos que em breve, enfim, quando se regularizarem as produções, que é a questão do desajustamento estrutural que há entre a capacidade produtiva hoje em dia em Portugal e a capacidade de tratamento de bagaços. Portanto, já se falou aqui, isso é uma questão preocupante, porque gera, de facto, até tem pode ter um impacto bastante negativo na qualidade, porque se tiver que atrasar a apanha, se tiver todas as dificuldades que daí advêm, portanto, isso é uma das preocupações e que, não sendo o core da Casa do Azeite, começamos e percorremos toda a fileira e percebemos, há certas questões que vamos levar. Depois temos várias questões relacionadas já com o produto, temos a questão dos contaminantes e da futura legislação europeia de contaminantes, nomeadamente de mosmoas, que também é uma questão que preocupa muito, sobretudo quem comercializa, como é óbvio, porque
nós somos quem põe o azeite no mercado que terá que cumprir essa legislação, mas isto é uma cadeia de valor e, portanto, terá que ser controlado desde a produção. Temos a questão do Nutri-Score, que é uma outra questão que também preocupa o setor, e bastante, porque foi publicada uma legislação No último dia. No último dia, na 25ª hora, foi uma espécie de presente envenenado, que não foi discutido sequer com a DGAV, que tutela e que tem que controlar na rotulagem a aplicação disso, embora seja uma legislação facultativa, não faz sentido nenhum para o setor. E depois temos também outras questões mais de organização, que têm a ver com... eu não sei se outras associações têm a mesma sensação. Nós, na Casa do Azeite, tínhamos uma tradição de grande colaboração com os ministérios, sobretudo com o Ministério da Agricultura e proximidade. Havia comitês consultivos, havia uma grande interação, digamos assim, e há 10 anos, se calhar, não sei, não há um comitê consultivo do azeite num setor que cresceu o que cresceu, que vale hoje o que vale, e, portanto, a sensação que nós temos é que há um certo virar de costas ao setor e um desligamento muito grande e queríamos, enfim, ter esta oportunidade de ter um novo governo, de haver um retomar de relações institucionais frequentes, ou pelo menos que não sejam só 10 em 10 anos, mas que haja um calendário de relações institucionais e que se retome o comitê consultivo que havia, que era uma oportunidade de estar todo o setor sentado com a tutela e discutindo os seus problemas, e acho que isso era uma grande vantagem para todos. E pronto, e depois temos os outros assuntos mais também tem a ver com o interprofissional e, enfim, e outras questões. E ainda estamos a encerrar, portanto, haverá certamente mais um ou dois temas, mas para já estes. Muito bem. Susana. Sim. Sr. Ministro, é todo ouvido. Está a ouvir, Sr. não é? Ministro, sim. Não vai fazer caso. Já temos aqui o caderno de encargos, embora haja sempre assuntos aqui a incluir. Sim, estes que a Mariana disse é um dos que nos preocupa também, aqui o selo da Nutri-Score. Mas depois temos outros e eu acho que temos, falo mais a nível é importante, e tenho falado muitas vezes isto com a Mariana, que é aqui a falta de estratégia em relação ao próprio setor do azeite e do marketing e da divulgação e da promoção do consumo, portanto acho que isso é uma coisa que falta aqui a nível do setor, mas depois também, por exemplo, regulamentação aqui em termos disto que portanto, estava a dizer em termos de regulamentação dos produtos que são importados e que não seguem as mesmas regras e padrões que o nosso azeite segue aqui, e portanto isso é muito importante também essa parte, e depois todos estes aspectos relacionados também com o investimento, aquele que já disse e que já referi em termos, mas eu penso, eu acredito que isto vai mudar em breve, esta história da plantação de olival em Alqueva, mas também o incentivo aos jovens agricultores, que acho que é importantíssimo e que está muito pouco valorizado. Acho que é bastante importante. Esta situação também do bagaço, que a Mariana é um dos assuntos também que nos preocupa. E pronto, e temos outros pontos já no caderno de encargos para apresentar. Exatamente, mas... Muito bem. Fernando, imagina que vais com o Ministro no teu jipe ao lado, como já fizeste com outros Ministros. O que é que diz ao Sr. Ministro? Eu vou ter que repetir aqui algumas das coisas que já foram aqui citadas, como é lógico, não é? Tanto aqui por parte da Susana como por parte da Mariana, já falaram aqui em coisas importantíssimas e por isso, como sendo o último a falar, já se torna mais, por um lado, mais fácil, mas por outro lado, já é a repetição, grande parte daquilo. Eu não tenho dúvidas relativamente a esta questão do investimento, não tenho dúvidas. A questão do investimento, isto foi a partir de junho de 2019, ficou bloqueado o investimento à cultura do olival, até que, aguardando um estudo a executar e um estudo a ser feito, realizado pela EDIA. O estudo foi feito, verificou-se que não havia, digamos, dados que fizesse com que tivesse suspenso este tipo de investimento. Não sei porque é que não foi reaberto, não compreendo isso, por isso tenho essa preocupação que seja olhado de forma diferente, que este Ministro tenha uma visão diferente, e que faça a reposição disso o mais rápido possível. Até por outro motivo, vou só aqui fazer um pequeno comentário, porque tenho mesmo que o fazer. Porque aquele motivo que, se calhar, aquilo que se pretendia, com o não apoio, digamos, a novos oliveiros, não resultou em nada.
Claro. Não resultou em nada. Resultou no agricultor comum, no empresário agrícola, no empresário nacional, nisso tudo. Grandes grupos económicos, quer nacionais, quer estrangeiros, continuaram a fazer o investimento e fizeram-no mesmo sem apoios. Por isso, o resultado não foi nenhum daquilo que tinha sido pretendido na altura em que esta situação foi pensada. Eu também queria falar em duas coisas. Uma das questões... Mesmo também, para fechar que o Rui quer ir almoçar. uma palavra que está muito na moda também como a sustentabilidade é a simplificação. É a simplificação. Eu acho que, por exemplo, para nós nos candidatarmos a algumas medidas, dessas medidas, nomeadamente ambientais, acho que tínhamos de tornar as medidas um bocadinho mais efetivas, um bocadinho mais, corro o risco de dizer, não digo úteis, porque úteis são elas, mas mais efetivas, mas com uma simplificação de acesso às mesmas, porque isto, hoje em dia, as coisas são muito complicadas, existe uma panóplia de medidas e que as pessoas às vezes nem sabem bem a que medidas é que anda a ceder. A questão que a Mariana falou do MOS e MOA é uma preocupação, porque como é uma questão de saúde humana, isto a qualquer momento vai entrar em vigor e julga-se, como já há não sei quantos anos que estava pendente da entrada em vigor relativamente a isto, o período de transição vai ser praticamente inexistente ou muito curto. Isto é uma coisa que tem que haver muito cuidado, porque isto vai haver muita modificação por parte dos agricultores, por parte das máquinas, por parte das agroindústrias, que vão ter que implementar num curtíssimo intervalo de tempo. E eu também falo do Nutri-Score, também foi uma facada de um momento para o outro. As coisas normalmente existe diálogo entre as organizações, existe um pedido de opinião, não foi feito nem diálogo, nem foi feito pedido de opinião, não foi feito nada, foi feito sim, foi publicado na 25ª hora, conforme a Mariana estava a dizer. E outra questão que foi falada aqui por Susana, é verdade, é uma coisa muito importante hoje em dia também pensarmos e criarmos medidas específicas para uma renovação geracional na agricultura com medidas adequadas, porque a verdade é que a idade dos nossos agricultores vai sendo cada vez mais elevada e tínhamos que conseguir cativar o jovem e a juventude para poder vir para a agricultura e para poder inovar e para poder fazer o seu melhor, sem ter que trabalhar lá para fora em mais uma área. Muito obrigado. Sendo que temos aqui uma audiência bastante jovem, que é bastante importante e resiliente, que ainda aqui está quase às 3 da tarde, para nos estar a ouvir, portanto, há que ter esperança no... Resta-me agradecer também à Agriterra o convite que nos fez a nós todos, Exatamente. Agradecer a vossa presença e agora bom jantar. Obrigado. Bom jantar.